Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Permanecemos fracos e frágeis. Não chegamos ainda ao término do conhecimento de nossas misérias. São Monfort pede-nos ainda que consideremos o quanto é difícil, dada a nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Se não os confiamos à Santíssima Virgem, é preciso lutar constantemente com efeito contra nós mesmos, contra a malícia e a astúcia dos demônios, contra a corrupção do mundo. Importa, pois, primeiro reconhecer nossa fraqueza e fragilidade, face a inimigos que nunca se desarmam. Segundo, renunciar a nos pensar capazes de conservar, por nossos próprios meios, os tesouros recebidos de Deus. Confiando-os a Maria, essa boa mãe nos ajudará poderosamente a triunfar sobre nossos inimigos e assegurará a nossa perseverança. Essa é a imensa vantagem que nos oferece nossa doação total entre suas mãos. Oremos a ela com um novo ímpeto de fervor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reconheçamos primeiro a grande dificuldade de conservar em nós os tesouros que recebemos de Deus. Estes tesouros são a graça santificante, nossas virtudes, os méritos das nossas boas obras. Eles valem mais, diz Montfort, do que o céu e a terra. Isto é, toda a criação material, visto que nos asseguram a eterna beatitude. É certo que teremos sempre de lutar contra nós mesmos. Nossas meditações precedentes provaram-no de forma abundante. Nosso corpo corruptível, se não é duramente tratado, busca seu bem-estar fora de todo espírito de mortificação. Nossa alma, abandonada a si mesma, é fraca e inconstante. Qualquer insignificância a perturba e abate. Se não ficamos atentos, nossas melhores resoluções se dissipam e vemo-nos novamente a vegetar em vez de progredir. Como não temer, então, perder o que trabalhosamente adquirimos? Na primeira ocasião que se apresentar, nossa pobre natureza humana saberá resistir? Lembremo-nos do exemplo do apóstolo Simão Pedro. Ele prometera tudo, e com que fervor, e diante das interrogações de uma serva, caiu miseravelmente. O espírito está pronto para prometer, isto é, a alma, a vontade, com seus entusiasmos fáceis, mas a carne, isto é, a natureza humana, permanece tristemente frágil na presença de uma ocasião que a tenta. Não pensamos que isso poderá nos arrastar para longe. Detemo-nos, argumentamos, expomos-nos assim ao perigo, cultivando e brincando com ele. Presumimos de modo imprudente sobre a nossa força, até que chega um momento em que a fraqueza da carne prevalece contra esta força do espírito e caímos gravemente. Terá sido melhor, seguindo a recomendação de nosso Senhor, cercar-se de vigilância, não cair na armadilha e recorrer à oração para ter a graça de resistir. Quantas vezes, talvez, apesar das experiências do passado, ignoramos essas advertências do Divino Mestre, que nos alertava contra a nossa fraqueza.
Devemos considerar também os demônios, que são sutis ladrões, diz Montfort. Eles podem nos surpreender inesperadamente, para nos roubar e saquear. Espreitam noite e dia o momento favorável para isso. Rodeiam incessantemente para nos devorar e tirar de nós, em um instante, por um pecado, tudo o que pudemos ganhar de graças, de méritos em vários anos. Sua malícia, sua experiência, suas astúcias e seu número devem nos fazer temer infinitamente essa desgraça, visto que pessoas mais cheias de graças, mais ricas em virtudes, mais fundadas em experiência e mais elevadas em santidade foram surpreendidas, roubadas e pilhadas deploravelmente. Ah, prossegue ele, quantos cedros do Líbano e estrelas do firmamento vimos cair miseravelmente e perder toda a sua altura e claridade em pouco tempo. Alusão à palavra de Santo Agostinho que dizia: vi cair em cedros do Líbano, isto é, homens de uma virtude consumada, cuja queda pensava ser tão possível quanto a de um São Jerônimo e a de um São João Crisóstomo. A história da Igreja, com efeito, poderia nos lembrar de certas quedas retumbantes, que rasgaram sua túnica sem costura. De onde vem essa mudança? Interroga nosso santo missionário São Montfort, que tinha uma longa experiência com as almas. E ele mesmo responde: não foi falta de graça, que não falta a ninguém, mas falta de humildade. Eles pensaram ser mais fortes e autossuficientes do que eram. Acreditaram ser capazes de conservar seus tesouros. Se fitaram e se apoiaram sobre si mesmos. Pensaram que sua casa estava segura o bastante e que seus cofres eram fortes o bastante para guardar o precioso tesouro da graça. E foi por causa desse apoio, mesmo imperceptível, que eles tinham em si mesmos, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente sobre a graça de Deus, que o Senhor Justíssimo permitiu que fossem roubados, abandonando-os a si mesmos. Isso não lhes teria sucedido se tivessem confiado seu tesouro à Santíssima Virgem, consagrando-se inteiramente a ela, como em breve diremos. Por fim, mesmo depois de ter renunciado terminantemente a seguir o espírito do mundo como fizemos, devemos nos proteger contra sua corrupção. Ela está mais contagiosa do que nunca. Em todo o tempo o mundo foi corrompido e corruptor, mas hoje ele expõe claramente sua corrupção, sem sombra de pudor, atacando assim a infância, a juventude, as almas cristãs que não tencionam de modo algum querer pertencer-lhe. Como dizia o Papa Pio XII, ninguém ignora que durante a estação estival, sobretudo, vemos aqui e ali coisas que não podem deixar de ofender os olhos e as almas daqueles que não põem em segundo plano ou não desprezam completamente a virtude cristã e o pudor humano. Não somente nas praias ou nos locais de veraneio, mas por toda parte, mesmo nas ruas da cidade e nos vilarejos, nos lugares privados e públicos, e até mesmo nos templos consagrados a Deus, se exibe uma indigna e inconveniente moda do vestuário. Em particular, as vestimentas femininas são às vezes tais que parecem oferecer mais impudor do que o pudor. Chegamos ao ponto em que tudo o que se passa ou se exibe na vida privada ou em público, como depravação ou desonestidade, é relatado imprudentemente e sem pudor nos jornais, nas publicações e revistas de todos os gêneros, enquanto nas incontáveis salas de cinema isso é exposto aos olhos de todos sobre a tela, de modo que não somente a fraca e displicente juventude, mas também a idade madura é profundamente impressionada por esses espetáculos imorais.
tão perniciosos para os espíritos sãos? Que males decorrem deles? A que perigos expõem? E ninguém se dá conta disso. No século V, o Papa São Leão Magno denunciava a corrupção do mundo, num ponto em que se tornava como que necessário, dizia ele, que mesmo os corações religiosos fossem manchados, se não por sua lama, ao menos por sua poeira. Em nosso tempo, é sua lama que se propaga sobre a sociedade cristã inteira. De modo que, acrescentava Montfort, depois de ter citado esse texto, é uma espécie de milagre quando uma pessoa permanece firme no meio dessa torrente impetuosa, sem ser arrastada, no meio desse mar revolto, sem se ver submerso, no meio desse ar empestado, sem sofrer dano. Que diria ele hoje, na presença dessa exposição de corrupção? Entretanto, acrescenta ele ainda, se for preciso um milagre, é a Virgem unicamente fiel que o fará em favor daqueles e daquelas que a servem da maneira correta, isto é, pela consagração vivida para a qual nos preparamos, renunciando, pois, a nos acreditar capazes de conservar por nós mesmos nossos tesouros de graça. Confiemos a Maria. Esta boa mãe nos ajudará poderosamente na luta contra nossos inimigos e assegurará, assim, nossa perseverança. Confiamos à Santa Virgem, que é fiel, diz ele, tudo o que possuímos. A constituímos depositário universal de todos os nossos bens de natureza e de graça. É na sua fidelidade que nos fiamos, é sobre seu poder que nos apoiamos, é sobre sua misericórdia e sua caridade que nos fundamos, a fim de que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, apesar do diabo, do mundo e da carne, que se esforçam para roubá-los de nós. E também nos inspiram essa prática São Bernardo, que diz: quando Maria vos sustenta, vós não cais, quando ela vos protege, não temeis, quando ela vos conduz, não vos cansais, quando ela vos é favorável, chegais até o porto da salvação. E também nos estimula São Boaventura: a Santa Virgem não é somente conservada na plenitude dos santos, mas ela conserva também e guarda os santos em sua plenitude, a fim de que esta não diminua. Ela impede que seus méritos pereçam, que suas graças se percam, que os demônios os prejudiquem. É por isso que São João Damasceno a compara a uma âncora firme, que os segura e os impede de naufragar no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas perecem por não se prenderem a essa âncora firme. Prendemos, diz Montfort, as almas à vossa esperança, como a uma âncora firme. Foi a Maria que os santos, que se salvaram, mais se apegaram, e apegaram os outros, a fim de preservar-se na virtude. Felizes, pois, e mil vezes felizes os cristãos que agora se apegam fielmente e inteiramente a ela, como a uma âncora firme. Os esforços da tempestade deste mundo não os farão submergir, nem perder seus tesouros celestiais. Felizes aqueles e aquelas que entram nela como na arca de Noé. As águas do dilúvio do pecado, que afogam tantas pessoas, não os prejudicarão. Que os fiéis servos da Santa Virgem digam, pois, ousadamente, com São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei nada. Com vosso auxílio eu combaterei e porei em retirada meus inimigos, pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele deseja salvar. Como vemos, nossa inteira confiança em Maria não nos dispensa de modo algum de prosseguir na luta contra nós mesmos e contra os inimigos da nossa alma. Mas que segurança ela nos assegura, e quanto nos facilita as renúncias sempre penosas em si mesmas. Jamais
nos desencorajaremos. Nossa inconstância pode ser muito grande e nossa fraqueza é extrema. Razão a mais para entregar tudo às mãos de Maria e para continuar a trabalhar com sua ajuda para aumentar a cada dia nosso tesouro de méritos e de virtudes. Maria Mediadora se encontra cada vez mais em nosso caminho, a fiel e a vigilante guardiã.